projeto DAMI ele está inserido numa lógica do uso de novas tecnologias em ambientes históricos, ou seja, como a tecnologia pode melhorar a qualidade de vida, né, dos usuários, melhorar o desempenho institucional com aplicações que sejam em benefício da sociedade. Nesse sentido, ele tem uma pretensão, né? A pretensão do projeto DAMI é disponibilizar a totalidade do acervo da instituição, do acervo histórico e artístico da instituição, para os consulentes internos e externos. Eu digo pretensão porque o Museu Imperial tem 250 mil documentos, mais de 60 mil objetos bibliográficos e objetos museológicos, que totalizam 8 mil, mais a coleção Geyer, com 4.255 itens, ou seja, um acervo numericamente significativo e que precisa, né, na nossa avaliação, estar à disposição do público, onde quer que ele esteja. Olha, eu vejo dois grandes núcleos distintos e complementares. O primeiro ganho seria na parte da divulgação do acervo. Como eu vou divulgar uma obra da biblioteca como paisagens pitorescas em sua integralidade, que uma pessoa possa praticamente folhear digitalmente, ler sem precisar vir aqui. Então, a democratização seria um dos grandes pilares. A outra parte é a conservação. O projeto DAMI, ele não visa simplesmente exibir, ele visa conservar. Então, um dos parâmetros que a gente usa para a captação nós não interferimos na obra, ela é captada tal qual ela está. Então, em todos os seus defeitos, em toda a sua integridade, nós não maquiamos digitalmente esse acervo. Eventualmente, a gente até faz um trabalho desse, mas para fins específicos, para divulgação num catálogo, faz uma imagem diferenciada, mas o que nós guardamos é a peça tal como ela está. E isso nos possibilita acompanhar a integridade desse acervo ao longo dos anos. Eu assumo a coordenação geral do projeto DAMI há 1 ano e meio e foi assim, uma grata surpresa, um presente muito esperado, principalmente para mim que sou da área de documentação museológica. Quando a gente vai em qualquer museu do mundo, o percentual exposto não chega muitas vezes a 10%. Então você tem muita coisa boa que você não consegue expor e não consegue dar visibilidade, peças raríssimas, de conteúdo históricos inimagináveis, e o processo de documentação e disponibilização desse processo na internet é um grande ganho para a comunidade pesquisadora em geral, os consulentes de N áreas, o curioso. É um projeto que nós acreditamos que deveria ser um dos mais essenciais em qualquer museu. A questão de nós termos essa separação facilitou bastante o processo, exatamente por a gente ter uma pessoa focada em garantir que está tudo correndo como deveria, que a linha de produção está correta. E nós temos uma pessoa com uma visão técnica, que garante que vai ser feito de uma maneira correta, sem pressa, mas de uma forma sempre correta, facilitando assim a velocidade de captação, de restauração, que algumas peças precisam ser restauradas antes de serem captadas. E eu acredito que essa nova estrutura fez a gente ter um bom ganho aí de produção, sem dúvida. Na teoria, o nosso projeto deveria durar 9 meses, a gente vai conseguir fazer em 7. Então, com certeza, essa divisão de tarefas aumentou nossa velocidade de produção. Essa fase, o nosso número total tem que ser de no mínimo 600 peças e itens, na verdade. Já temos em torno de 540, 545 itens já finalizados. A gente com certeza vai bater essa meta. O processo inicia quando o fotógrafo capta o documento em si, e
O fotógrafo é o primeiro a fazer uma edição mais crua do documento e logo em seguida vem para o nosso setor de edição, onde é cropado o documento. É uma edição um pouquinho mais pesada para a gente retirar qualquer tipo de impureza que não modifique de maneira alguma o documento, e também é colocada anotação para que a gente tenha uma identificação mais simples para o pesquisador ou para quem necessitar desse documento em si. Nesse mesmo processo é realizada a modificação do tipo de imagem. A gente tem JPEG em TIFF, porque se um pesquisador precisa do documento em alta qualidade para uma pesquisa mais a fundo, ele pode pedir para a gente e a gente disponibiliza via e-mail ou, se ele quiser vir até aqui retirar esse documento, para facilitar para o pesquisador ou para quem tem interesse. O JPEG é colocado no site, onde qualquer pessoa pode acessar de qualquer lugar do mundo, e por ser um documento um pouco mais leve, fica mais fácil da gente implementar ele direto no site do museu. A gente fez uma pequena alteração agora na questão de como captar, como fazer essa parte, render numericamente, principalmente na parte da museologia, porque o que nós observamos foi que no formato que estava anteriormente, para a museologia principalmente, era difícil fazer o trabalho de captação, porque você podia ter uma peça de grande porte, uma de médio, e aí você altera a luz, você sai de um foco específico para um foco mais amplo. Então, a gente fez uma pequena modificação e trabalhou mais com a área temática. Então, a gente pretende entrar agora com a coleção de máquinas fotográficas, que é a coleção RAC, a coleção de leques, que ela vai entrar numa grande coleção geral, e mais as peças emblemáticas do museu, que até então, pelos processos não terem sido contemplados nessas peças, era uma grande demanda das pessoas perguntando: por que coroa não está no dummy? Por que o cetro não está no dummy? Querendo ou não, são carros-chefes da instituição. Nós fizemos esse apanhado e procuramos colocar essas peças ícones e trabalhar de forma, eu diria que pragmática, para facilitar a captação. Um livro pode levar, entre captação e disponibilização, ele pode levar quase um mês, dependendo do livro, de 2 semanas a um mês. Esses livros, por exemplo, nessa fase a gente vai entrar com 14 livros emblemáticos, como você pode ter visto, mas são livros de gravuras, são livros que têm imagens. Então, você pegar um livro, fotografar, passar o OCR, transformar ele em PDF, passar o OCR para que esse também é um grande ganho, né, para o pesquisador. Ele pode digitar por palavra, pesquisar por palavra dentro do conteúdo do livro. Então, esse processo faz com que haja um desnível entre a quantidade de acervo de cada setor. Influi diretamente no tempo de captação desse acervo. Hoje a gente usa 2 câmeras de ponta e a gente também tem um scanner, mas a necessidade hoje seria de um scanner planetário, para que a gente conseguisse trabalhar qualquer livro, qualquer obra rara, com o mínimo de perda possível. Porque qualquer livro do século XVI ou XVII você pode ter algum tipo de dano, então a gente tenta evitar o dano. E esse scanner planetário aumentaria a nossa produção cerca de 40% a 50% na velocidade de captação. Exatamente essa questão do alcance da universalização do acesso mediante disponibilização na internet, tá? Para que as pessoas que não têm facilidade ou condições de vir a Petrópolis, ou a pessoa de casa fazer a sua consulta de uma forma mais cômoda, de uma forma mais confortável, para revisitar o acervo ou as coleções após uma visita física. Mas eu gostaria de destacar também o aspecto do público interno, ou seja, nós, né? Quando nós digitalizamos uma peça, nós temos a imagem precisa na data da digitalização. Isso constitui um elemento fundamental para a gestão do acervo, porque assim podemos acompanhar o estado de conservação, podemos implementar diversas ações a partir dessa constatação, a partir da visualização da peça na data específica da sua digitalização, ou seja, um instrumento de gestão, um instrumento de manutenção desse acervo, porque nós, no caso, funcionários de museus, trabalhamos
para que esse acervo esteja disponível não apenas para a atual geração, mas disponível também para gerações que ainda não nasceram. Então, o nosso compromisso com o futuro, o nosso compromisso com a disponibilização e o acesso a esse acervo para o público brasileiro e também estrangeiro que nos visita, que nos consulta. Eu diria que a questão da ampliação do acesso. Uma questão é você disponibilizar no portal do museu, a outra questão é você ter derivações de acesso junto a instituições, a empresas que fazem um trabalho efetivo e que têm na sua carteira, digamos assim, um número incomensurável de acessos ou de públicos em potencial. Então, nesse sentido, o museu amplia o acesso, ele entra numa rede internacional de consulta e divulgação de acervo histórico e artístico, que é muito positivo para nós. Além, claro, da qualidade da imagem que é produzida e disponibilizada por uma tecnologia muito avançada. Isso é muito positivo. O projeto Google foi um termo de cooperação técnica feita entre o Instituto Cultural Google e o Instituto Brasileiro de Museus, que visa disponibilizar o acervo de todos os museus da Rede Branca, que são hoje 22 museus. Essa plataforma do Google hoje tem mais de 2.000 instituições, Louvre, museus de Portugal, Centro Cultural Jorge Pompidou, que são museus de grande porte, e é uma honra para o Museu Imperial, assim como para todos os museus do Instituto Brasileiro de Museus, vigorar entre essas grandes instituições. O ganho que nós tivemos com esse convênio em termos de que imagens disponibilizar. Ele é uma plataforma diferenciada, é uma plataforma com a tecnologia Google, com super servidores. Então, o que a gente não pode fazer no nosso dummy, a gente consegue fazer lá, que é, por exemplo, disponibilizar as imagens em alta resolução. Então, as imagens que subiram foram todas de produção do dummy, quase todas, mas elas subiram em alta resolução. Então, você dá um zoom e vê, de fato, detalhes de fabrico daquela peça, costura, como na parte, por exemplo, do traje, que você pode o máximo subir, ver os detalhes do bordado. Além disso, tem as imagens em gigapixel, que foram eles próprios que fizeram obras aqui de grande porte, como o Casamento da Princesa Isabel. É um processo em que a imagem é fotografada em pequenas partes e depois eles unem. Isso dá um ganho de ampliação da imagem, que você consegue ver detalhes que imperceptíveis a olhos nus. Você vê a tela, você vê a camada pictórica, e isso, por exemplo, para um pesquisador da área de conservação, ver como é que foi a pincelada numa obra do século XIX, em contraposição a uma pincelada, ele pega do Van Gogh, por exemplo, você vê essas camadas. Nós estamos nessa, como trabalhar comparativos, e além da questão da própria exposição virtual, que é um outro ganho, porque aquilo que eu não posso exibir o tempo todo, no museu eu posso exibir virtualmente. Bom, a ideia original é a ideia de que esse acervo deva caminhar o mínimo possível. Então, nesse sentido, nós criamos ilhas junto aos locais de guarda desses acervos, Então, temos uma ilha junto à biblioteca, outra ilha instalada
junto ao arquivo histórico, e uma terceira junto ao setor de museologia, ou seja, junto à reserva técnica. Além dessas três que estão localizadas junto às áreas, como eu disse, de gestão de acervo, nós temos também no espaço do próprio projeto, né, uma ilha de captação ainda mais sofisticada para esse acervo passível, né, de transporte para essa captação mais sistemática, digamos assim. Lembrando, né, nós estamos na biblioteca e temos aqui, por exemplo, livros com 1000 páginas. Nesse sentido, nós temos o quê? Nós temos 1000 imagens de um mesmo objeto. Ou seja, o número de imagens que é produzido, o número de imagens captadas e produzidas eu diria, exponencial, né, em função, né, dessa necessidade que é justamente a disponibilização do acervo, né, para o público. Mas eu diria que a lógica da captação é uma, a lógica da disseminação é muito mais ampla, né? Ela não tem limites, né? Ela pode estar conectada a uma rede, ela pode estar conectada a uma outra empresa, ela pode estar conectada a um registro temático, ou seja, são diversas formas de organização e também de disseminação desse conteúdo que pode encontrar, digamos, N aplicações. Isso é um mundo aberto, um N fatorial, é um mundo aberto que está à nossa disposição. Cada setor tem o seu técnico trabalhando. Na biblioteca nós temos o Túlio, na museologia a Vera e no arquivo tem a Neibe. Então, eles são as pessoas contratadas pelo DAME para, junto ao setor, fazer a pesquisa e preenchimento das planilhas. Uma vez que essas planilhas são preenchidas, as imagens são anexadas, elas vêm para a revisão de texto, que após a revisão ou pode devolver, dependendo de qual foi a dúvida ou a readequação do texto, um texto que esteja sem sentido, ele tem que voltar para o técnico para ele explicar exatamente o que ele estava querendo dizer, porque o revisor de texto não tem autonomia de alterar o conteúdo da planilha, ele não pode fazer isso, ele revisa mesmo a questão dos erros e acertos gramaticais. E só então essa planilha vem para mim que faço a revisão geral e preparo para a publicação. Então é basicamente esse o caminho que a planilha faz, eu só pego essa parte final já de conferência das planilhas. Lógico que eu não altero nada, os setores que já vêm com uma revisão do setor, a planilha não vai nem para a revisão do texto antes do setor aprovar aquele conteúdo. E, então eu faço basicamente só o preparo para ser publicado no site. É necessário que haja várias etapas até a conclusão, né, do nosso processo de captação. Lembrando que um museu, no caso o Museu Imperial, possui acervos ou conjuntos, né, de acervos que não cessam. Todos os meses, praticamente, nós temos uma inserção aqui. Então, ou seja, o museu é um local em que essas complementações são feitas, aquisições, doações, compras, né? Então, a ideia é, uma vez captado o número X, que corresponde à totalidade do acervo, vai existir também a necessidade da atualização mediante a incorporação de novos itens. Ou seja, é um trabalho que não termina. Compras, doações, transferências, são modalidades, né, de incorporação de acervo, né, no museu. Nós acabamos de receber, por exemplo, 5 cartas que foram doadas pelo presidente da Rússia. Essas 5 cartas que já estão incorporadas ao acervo do museu e já digitalizadas, ou seja, não cessa, né? O Museu Vivo é um museu que sempre recebe itens, e recebe itens na lógica da complementação do acervo existente. Então, nós temos, claro, algumas lacunas que precisam ser preenchidas e a forma de fazer isso é justamente a incorporação de novos itens. Falando de uma peça que nós acabamos de receber, o museu, há umas 2 semanas atrás, recebeu uma doação de uma tabaqueira que pertenceu a Dom Pedro e a Teresa Cristina, que foi dado numa visita que eles fizeram ao Sul. E essa peça chegou pela família. Atualmente, o que ela vai ser feita? Ela vai ser digitalizada, uma fotografia completa, tanto artística quanto documental, para a gente ter esse levantamento de
da situação que a peça chega. Esse é um primeiro passo, mas os próximos é ela entrar como um bem público mesmo, ela vai ser tombada, vai receber um número, a gente marca essa peça com um número, que é o número que segue ela, a vida dela inteira dentro do museu. Ela é pesquisada, mesmo a pessoa apresentando uma informação. Quando faz a doação, a gente cria um próprio dossiê aqui da peça que vai acompanhar ela tanto digitalmente no dummy, que depois vai ser divulgado isso, né, disponibilizado para o público, quanto fisicamente essa documentação é arquivada aqui no setor de museologia. Eu acho que uma das coisas mais significativas, nosso acervo da museologia é cerca de 7.800 peças. Em nenhum momento a gente conseguiria expor todas as peças. Então, mesmo que nós tenhamos as exposições temporárias e a gente troque algumas peças da exposição de longa duração, que é a visita mesmo do Palácio, a gente não consegue ter essa visibilidade do conteúdo total do acervo que a gente tem aqui disponível para pesquisa, mas é pesquisa no local. Então, quando a gente consegue digitalizar e divulgar isso pelo projeto, o Brasil inteiro, o mundo inteiro consegue ter acesso a peças que levariam um certo tempo até a gente conseguir divulgar, né? Um exemplo que depois a gente vai mostrar aqui são as câmeras. É uma coleção que a gente recebeu. Há um tempo atrás o museu tinha um projeto de fazer uma exposição sobre elas, mas enfim. A gente acabou recebendo uma coleção grande que está sendo tratada agora no projeto, que vai ser divulgada, e são câmeras fotográficas. É muito pontual o momento para a gente conseguir expor dentro do circuito atual do museu. Então, através do projeto, as câmeras vão estar lá disponíveis para pesquisa e até por curiosidade mesmo. Desse momento específico do dummy, eu acho que uma coisa para se destacar é que a gente vai disponibilizar peças, vamos dizer, chaves do acervo do Museu Imperial que ainda não estavam. Por exemplo, a digitalização da coroa foi algo bem marcante, né? Porque envolve todo um aparato de segurança e é uma peça que eu acho que qualquer pessoa que vai abrir o acervo do Museu Imperial vai procurar a coroa. Então a gente está disponibilizando isso, digitalizar isso é bem complexo, envolve bastante etapas, bastante pessoas, como o cetro também, que vai ser disponibilizado, a pena, que foi usada para a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Então essas peças eu acho que são bem marcantes e daqui a pouco vão estar disponíveis para o público. Tem algumas peças que a gente comenta que o visitante vê melhor através do site do dummy, né? A gente tem uma coleção que foi feita de um doador chamado Len Gruber, que são joias. E a gente até já expôs isso, mas, por exemplo, tem um conjunto de joias que ela desmonta e é um grampo de cabelo que vira um broche. Durante uma exposição você não tem como demonstrar, ou você está com ele desmontado ou você está com ele montado. No site, nas fotos do dummy, não, você tem aquela descrição e a pessoa consegue entender como era aquele conjunto e como são as variáveis, né, dessa peça. A seleção de acervo, desde a primeira fase, nós trabalhamos com a questão dos processos de doação e de aquisição. Em conjunto, os 3 acervos, biblioteca, né, a museologia e o arquivo. Um outro dado importante também que nós levamos em consideração é a preservação. Dentro desse universo, quais são as obras que precisam desse trabalho de digitalização por preservação. Um outro também critério muito importante é a demanda, é a procura. Nós temos uma procura muito grande de imagens para pesquisadores, para editoras, né, desse nosso acervo. Então esse também foi um critério que levamos em consideração desde a primeira fase do projeto dummy aqui no museu. Hoje, a biblioteca tem cerca de 20%, um pouquinho mais do seu acervo, já digitalizado pelo dummy. É um universo de 8.000 itens bibliográficos que temos no nosso acervo raro. Esse trabalho é muito importante para a biblioteca, até pela demanda que temos, né, de pesquisadores e também pelo acesso, né? Os livros que estão em estado que deveriam sair assim de uma consulta cotidiana, né, eles hoje não precisam ser manuseados, né?
Então, a questão da preservação nesse sentido também é muito importante. Nós temos livros aqui do século XVI, do século XVII. Nós temos os livros que pertenceram à família imperial, né, os missais, que têm uma procura muito grande. Então, se as pessoas em qualquer parte do mundo tiverem acesso, né, a esses livros de forma virtual, eles estão preservados aqui em seus cofres, acondicionados, né? Então, essa questão é muito importante. O nosso acervo é sempre muito procurado. Nós temos, por exemplo, os viajantes do século XIX, né? Rugendas, Sissons, Picmárcios, foram viajantes muito importantes. Agora, por exemplo, com os 200 anos da chegada da Leopoldina, o Márcios foi muito procurado, né? Porque ele veio com ela nessa comitiva. Então, a gente já ter esse acervo digitalizado facilitou muito para os pesquisadores, para as pessoas que vieram aqui em busca dessas informações, né? Temos também os missais, que é uma curiosidade, né? Um livro de oração da família imperial. Os livros anotados pelo imperador. Todo mundo tem vontade de chegar perto, de manusear uma obra que pertenceu à família imperial, né? Então, essa demanda também é grande. Esse acervo é público e aberto. É claro que a gente tem alguns critérios, por isso temos alguns projetos que dão conta dessa curiosidade, como um projeto Museu que Não Se Vê, né? Que acontece uma vez por mês, onde as pessoas têm acesso a esse acervo. Mas é claro que qualquer cidadão pode chegar aqui e pedir para consultar. Na medida do possível, ele estará disponível. Temos especialidade em acervo do século XIX, justamente focada no período do segundo reinado, uma vez que aqui trata-se da casa de veraneio do imperador. Você pensar e que talvez muitas dessas peças não podem ser vistas, poderão jamais ser vistas numa exposição, porque como fazer o recorte, por exemplo, de uma exposição do arquivo histórico, como fazer, que recorte se fazer, né, para uma exposição na ampla gama de documentos que tem sobre a história de Petrópolis, sobre o governo do Dom Pedro II, sobre a vida, são as cartas pessoais, e aí ainda tem a parte de fotografia, a parte de gravuras, representações do século. Como fazer esse recorte no universo de 250 mil itens? É essa parte que é o que a documentação disponibilizada oferece de mais democrático. Quando a gente faz esse processo de digitalização, o primeiro cuidado que a gente tem onde estão os detalhes que não são vistos. Então a gente procura pegar ângulos diferentes, marcas de fabricantes, tem uma gama de pesquisadores que trabalham justamente com fabricantes de peça, fabricantes de papel. Essa fase do DAMI está vindo com uma coisa inédita, a questão de pegar as marcas d'água do papel. E em pesquisas gerais, nenhum arquivo
dos que eu conheço, tanto de Brasil quanto do mundo, eles citam que tem a marca, mas eles não fazem a imagem da marca d'água, que quer mostrar justamente o fabricante do papel. Às vezes é um carimbo seco que mostra que aquele papel é um papel oficial. Então são marcas que aquele acervo tem, que mesmo que eu fosse expô-lo, eu não conseguiria mostrar. Antigamente não se evidenciava, né, esses fatores, como marca d'água, monogramas, carimbos, selos, fitas, né? Então, todos esses elementos hoje é fundamental para o estudo, porque tem pessoas que estudam sobre isso, né? E é uma coisa inédita, né? E nós vamos disponibilizar para o usuário não só o documento, mas também esses elementos. Cada documento, né, nós fazemos uma descrição do que trata esse documento, que consiste esse documento, os elementos desse documento. E aí nós montamos então um verbete, além dos elementos formais, que são data, destinatário, remetente, assunto, número de páginas, e também os elementos extrínsecos do documento, ou seja, você vai destacar as linhas d'água, as marcas, os carimbos, os selos, os monogramas, tudo isso vai ser evidenciado dentro desse verbete e aí nós vamos planilhar e depois mandar para a digitalização. Além da descrição para a elaboração do verbete, nós também elaboramos os índices onomásticos, ou seja, por nomes. Esses nomes nós destacamos os que têm títulos honoríficos, né, e nobiliárquicos, também os assuntos de que trata esse documento, porque quando você for buscar, se for na base, se for lá na página do DAME, você vai querer saber sobre escravos. Então tem toda a documentação, né, relativa a escravo e com certeza esse arquivo vai aparecer. A minha participação é na descrição desse material, o que exige um trabalho muito grande de pesquisa, porque muitos documentos não têm data, outros documentos não têm autoria identificada. Então nós fazemos uma análise de tudo isso, né? Um trabalho muito exaustivo e muito detalhes. Porque, por exemplo, só para você ter uma ideia, em uma carta você vai ter aqueles elementos comuns, como destinatário, remetente, o assunto, local e data. Mas nós vemos um documento como um todo, né? Então a gente explora, por exemplo, a materialidade desse documento. Então se ele tem monogramas, se ele tem carimbos, enfim, marcas d'água, tudo. Quais são aqueles elementos que não estão visíveis, né? Como é no caso da marca d'água. Então é esse momento que eu entro em parceria com ela para fazer esse trabalho de pesquisa histórica, levantar e fundamentalmente estabelecer a relação entre um documento e outro. Isso também é fundamental. Nós fizemos uma escolha sobre o arquivo Barão de Mamoré, pela importância dele, sua atuação no século XIX. Ele ocupou diversos cargos públicos, foi presidente de diversas províncias, ministro do Império, juiz municipal, quer dizer, ele ocupou muitos cargos e teve uma importância muito grande na questão da saúde pública no século XIX, combatendo, por exemplo, a cólera. Então essa documentação é muito esclarecedora desse ponto de vista do governo imperial e a sua luta para debelar essa epidemia de cólera. E um outro aspecto técnico, esse arquivo, ele foi trabalhado pelo Museu Imperial tecnicamente em 1970 e teve o seu inventário publicado em 72. E era um momento, então, que essa importância para os setores técnicos, pelo menos para o arquivo histórico do DAME, é uma possibilidade de você tecnicamente reavaliar e aperfeiçoar esse trabalho diante das exigências das outras ciências, dos nossos usuários, quer dizer, o que é procurado hoje, né? Então é uma possibilidade da gente reaver toda essa estrutura. Então esse trabalho é fundamental para o arquivo, porque há vários elementos que 3 décadas atrás não eram passíveis de descrição, não eram elementos que nós colocávamos para acesso ao público. Hoje, com o DAME, isso é possível. Então, quer dizer, isso é muito importante nesse sentido. Nós temos diversos fundos, que a gente diz aqui, arquivos e coleções, são vários. Alguns já foram trabalhados, né, no próprio projeto DAME,
como a coleção do Carlos Gomes, a coleção do José Kopke-Frois, que é um acervo fotográfico importantíssimo para a história da cidade de Petrópolis e um dos mais utilizados através do nosso site, é um dos mais usados. Então você vê a importância disso. Nós temos um outro arquivo de um grande também nome, o Paranaguá, que foi um grande político do Império, que traz umas fotografias da Estrada de Ferro, Madeira e Mamoré. Então isso vai cruzar o quê? Com todas as informações desse arquivo presente, que é do Mamoré. Então a gente pode também cruzar todos os documentos e informações desses 50 fundos que formam o acervo do Arquivo Histórico do Museu Imperial. É essa possibilidade dessa reconstrução, de revisitar esses temas, né, do ponto de vista da história. Alguns documentos que eles nos trazem elementos tão novos que você vai entender aquele determinado assunto de outra maneira. Isso é fundamental. Especialmente cruzar todas essas informações desses documentos, porque, puxa, determinada ação aconteceu do período de 1870 a 72, mas um documento pode dizer que não, que ele se estendeu até 1878, por exemplo. Então são várias informações, essa possibilidade de a gente realmente revisitar vários temas da história. Como recepcionista bilíngue no museu, nós realizamos visitas guiadas dentro do palácio, né? Para grupos escolares, grupos às vezes que vêm de outro país, nós realizamos esse tipo de visita. E é importante para o conteúdo da visita, para melhorar o conteúdo da visita, que a gente tenha mais informações sobre a peça, né? E no projeto Dummy você tem, além de informações, você tem como ver a peça de diferentes pontos de vista. Então você vendo a peça de pontos de vista diferentes, podendo dar o zoom na peça, você começa a descobrir coisas que quando você visita o museu, você não sabia de fato. Eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais reduzir esse distanciamento com a história e com os artefatos históricos. Mas com uma plataforma dessa, você pode entrar na internet gratuitamente, se informar, pesquisar. Muitas pessoas utilizam o Projeto Dummy como projeto de pesquisa na faculdade, para pesquisar alguma peça específica, algum artigo específico. Então, e sem necessidade de vir ao museu, o arquivo histórico às vezes não tem tempo para fazer isso. E também despertam o interesse naqueles que não têm, às vezes, o interesse de vir ao museu. Isso é muito importante também, porque faz com que pessoas tenham interesse de nos visitar. Então, é uma via de mão dupla. Aqueles que nos visitaram têm um diferente ponto de vista, e aqueles que não nos visitaram ainda vão querer nos visitar depois de pesquisar pelo Projeto Dummy, que vão descobrir várias coisas interessantes, várias peças que vão querer ver ao vivo. O Projeto Dummy na página do Facebook geralmente coloca as atualizações de peças novas que são digitalizadas. Eu acredito que uma das peças que mais chama a atenção de nós vermos mais próxima é a coroa mesmo, né? A coroa de Dom Pedro II, que quando a gente olha dentro do Museu Imperial é uma visão incrível, mas quando você olha ela digitalizada você consegue ver a diferença, por que aquela coroa é tão importante, porque ela é uma obra tão interessante. Você consegue ver, por exemplo, o chamado ponto ajur, que coloca os diamantes, né, na coroa, e aí que dá a impressão de que o diamante está flutuando. Você consegue ver toda a manufatura de como aquilo foi construído, e o cuidado que aquilo foi construído e a importância daquela peça. O Projeto Dummy, ele é uma ação, é difícil, digamos assim, contemplá-la no nosso orçamento ordinário da instituição. Esse é um projeto que, desde o início, contou com patrocínio de empresas, de instituições, para que ele possa existir, né? Então já tivemos grandes patrocinadores como a IBM, atualmente temos um patrocinador aqui da cidade que é muito positivo, que é a GE Selma, ou seja, são parceiros que se sensibilizaram da importância desse projeto em benefício da sociedade brasileira. Nós contamos com uma equipe
constituída exclusivamente para atuar nesse projeto e atuando também em conjunto com os técnicos da casa para avaliar, né, o conjunto que será tratado, como será tratado, os procedimentos que são necessários para garantir a integridade desses itens e processá-los da melhor forma possível. É uma pena a gente falar que com um projeto que, como o próprio órgão não tem como manter a continuidade dele, e a gente depende dos altos e baixos de patrocínio. Você tem épocas que as pessoas estão mais sensibilizadas ao patrocínio na arte, outras épocas não. Então a gente trabalha nessa gangorra. Então hoje a gente consegue ver onde a gente pode agilizar, mas a gente precisaria do patrocinador para dar essa continuidade. Então, essa atual fase, se a gente conseguir mais aportes, ela tem a previsão de duração de 2 anos e a inserção de 3.000 itens. A importância de investir em projetos como o DAME, né, ela vem de vários anos, né, que nós estamos fazendo aportes em projetos culturais e educacionais aqui em Petrópolis, e estão perfeitamente alinhados com as diretrizes de responsabilidade social da empresa. Acho que para a empresa é importante, não por conta da visibilidade, porque nós não buscamos isso, né, mas eu acho que é importante que nós possamos, né, realmente participar da vida da comunidade, né, e gerar mais do que empregos, movimentação econômica, mais do que gerar riqueza, né, mas que a gente possa realmente tocar a nossa comunidade de uma outra maneira. E patrocinar um projeto como esse, eu diria que acho que é uma maneira, acho que mais do que adequada, né, excelente, porque é preservação da memória nacional, né, do patrimônio histórico nacional. E, pessoalmente, eu fico muito orgulhoso, porque eu nasci aqui, né, e cresci, né, vendo esse Museu Imperial aqui. E é muito gratificante, né, não só para a empresa, mas também para mim, poder, né, participar, né, de alguma maneira, mesmo que de uma maneira pequena, de um projeto desse de preservação, né, uma entidade que, além de todo o seu valor histórico, né, ela é muito bem administrada. A gente vê que, que o trabalho que é feito no Museu Imperial, ele é um trabalho de muita seriedade, de muita responsabilidade, e isso gratifica, né, não só a empresa, né, por ser parceira do Museu Imperial, mas gratifica a mim como cidadão petropolitano e a todos os funcionários que trabalham aqui na Selma. Talvez essa seja uma das principais preocupações quando a gente procura um projeto, né, para aportar. Eu acho que estamos dando conta do previsto, né, do que a gente espera, e o que a gente espera também é que tenhamos a intenção de vários outros patrocínios para que esse projeto de grande importância possa continuar, porque 20% é muito pouco, né, para o universo que temos aqui na biblioteca. Então a perspectiva é muito boa, né, de que desperte interesse em outros patrocinadores para que esse trabalho não pare, né? Na verdade a gente espera captar o recurso financeiro para que o projeto dure mais, mas se isso não acontecer, a gente quer encerrar da melhor maneira possível com o máximo de peças digitalizadas em ótima qualidade. Que todo acervo possa ser digitalizado e que as pessoas tenham acesso a essa documentação que é raríssima e riquíssima para a história do Brasil, né? Nós estamos falando do arquivo do Museu Imperial, que é um dos mais importantes do mundo, né? Então, eu acho que se continuar o projeto, eu acho que não só o museu ganha, mas principalmente a sociedade.